Você que tem acesso à internet pode ter visto aí nos últimos dias, esse assunto voltou a ser comentado na imprensa depois que um ator americano muito famoso publicou uma série de vídeos nas redes comentando que ele tinha o vício e que quase destruiu o casamento dele. E como ele foi curado, ele achou por bem se expor, mostrar que aconteceu com ele, mas houve cura, houve um processo de recuperação, para que quem tivesse esse vício também pudesse buscar ajuda. Então nós queremos buscar essa ajuda junto com você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, conversando com o doutor psicólogo Valdemir Eusébio, que já está na linha. Olá, Valdemir, tudo bem? Olá, Rose, tudo bem? Seja bem-vindo, muito obrigada aí por mais essa consulta aqui com a gente. Imagina, é sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer estar com a Novo Tempo, como você mesmo disse há pouco aí, que é uma emissora que leva uma mensagem de muita qualidade, então é sempre muito bom estar dividindo esse espaço com vocês para compartilhar informação. Pois é, essa informação ela é delicada, mas necessária que a gente converse sobre esse assunto. Não podemos tratar esse assunto como um tabu. Muita gente fala e fala de pornografia, mas não se sabe exatamente o que ela significa. Você pode explicar pra gente o que seria pornografia? Claro, de uma forma bem simples para que todos possam entender. Sempre que estivermos falando de pornografia, a gente está falando da utilização de qualquer conteúdo, seja ele na internet, seja ele numa mídia impressa, é a utilização desse conteúdo com a finalidade de despertar um interesse sexual no outro, naquele que está consumindo esse conteúdo. Então, toda vez que isso estiver acontecendo, a gente pode entender que estamos falando de pornografia. Ok. É interessante ressaltar que houve uma geração em que, para que o filho se tornasse mais homem, não é? Mais macho, digamos assim, a palavra, porque era essa palavra que se usava bastante, muitas pessoas induziam os filhos à prática da pornografia. Então, muita gente poderia se surpreender agora em saber que essa prática pode virar vício. Então, como que isso acontece? Olha, a pornografia, ela, se não identificada em tempo hábil, ela pode se tornar, sim, um vício. A gente está falando especificamente de uma compulsão, né? A compulsão por esse tipo de comportamento sexual. E isso tem, sim, a ver, Rose, com o que você está falando de uma cultura que a gente vive. Não só a cultura, mas a quantidade de estímulos que a gente identifica, né, de conteúdo pornográfico. Sabemos que existe uma indústria por trás disso, que fatura bilhões no mundo todo, né? É praticamente um mercado. Então, por conta disso, a gente tem hoje um número cada vez maior de pessoas que acabam sofrendo, né, dessa compulsão, desse comportamento compulsivo aí pela pornografia. Eu comentei que muitos foram, inclusive, induzidos pelos próprios pais, não é? Outros por uma curiosidade, enfim, chegou ali para eles na adolescência ou por conta de alguma curiosidade, mas de uma forma geral, pela sua experiência cuidando da mente das pessoas, Valdemir, o que leva de uma forma geral a pessoa a buscar pornografia? Bom, pegando um gancho no que você disse, num primeiro momento existe uma influência aí que é cultural. Essa influência cultural faz com que as pessoas tenham uma exposição assim demasiada, eu diria exagerada, ao conteúdo pornográfico. Então ele está de muito fácil acesso hoje na vida das pessoas. Existem muitos estímulos presentes aí na vida das pessoas em relação a conteúdo pornográfico. E aí, quando eu pego essa exposição demasiada que uma pessoa tem a esse conteúdo, mais uma dificuldade que geralmente essa pessoa tem para lidar com situações indesejadas na vida ou no relacionamento conjugal, eu diria para você que a gente tem uma mistura aí bastante bombástica aí, em potencial para o vício da pornografia. Ok, tem uma participação de uma ouvinte aqui, ela colocou no Zap da Rádio Novo Tempo o seguinte: eu fui casada durante 5 anos e meu casamento acabou porque meu esposo tem o vício da pornografia. Olha que quão trágico pode ser, não é? As consequências que o vício da pornografia traz. Você pode dizer pra gente algumas outras consequências
que a pornografia pode trazer para a vida da pessoa que é usuária desse material? Claro. É até interessante você colocar essa questão do relacionamento, porque eu diria que a perda do relacionamento é uma das grandes consequências do vício da pornografia, né? A pessoa que está num relacionamento muitas vezes estável, num relacionamento que envolve confiança, quando começa a consumir esse conteúdo pornográfico, tende a idealizar os relacionamentos, tende a distorcer o que é uma vida sexual, e aí, infelizmente, isso leva à perda no relacionamento, né? Mas, além do exemplo da ouvinte, a gente também tem consequências na vida profissional, ou seja, tem pessoas que, infelizmente, perdem o emprego, ou pelo menos perdem grandes oportunidades, muitas vezes, de ser promovido, de receber maiores desafios na empresa, por conta de uma baixa produtividade ligado a esse comportamento compulsivo por sexo, né? E numa esfera até mais ampla, não só de relacionamento ou de vida profissional, a gente sabe que a consequência ela é na vida como um todo da pessoa, né? A consequência é na vida pessoal. Sim. Você falou sobre um comportamento compulsivo. O que seria esse comportamento compulsivo, o Valdemir, para que quem é usuário, quem tem acesso a esse material, porque muita gente não acredita que tenha o vício, né? Eu olho, eu vejo porque quero, a partir do momento que eu não quero, eu não vou fazer mais, não tem essa noção do perigo e nem a consciência de um vício. Então, o que seria esse uso abusivo, excessivo, que você acabou de falar pra gente, para que a pessoa possa perceber que ela está no caminho, né, de uma gravidade, né, em relação a esse problema? Tá. Bom, quando a gente fala de algo que está saindo do controle, né, a gente está falando de uma perda de produtividade na vida da pessoa, né, a produtividade pessoal, profissional, como a gente comentou ainda há pouco na sua outra pergunta. A gente fala também de comportamentos, assim, de aumento, né, de comportamentos ligados ao sexo, fora das situações, né, típicas do sexo. Isso acontece muito, ou seja, essas pessoas que hoje estão num sinal de alerta são pessoas que provavelmente estão sempre pensando em sexo em situações que não necessariamente deveriam pensar, né? Existe um consumo desse conteúdo que é um consumo, assim, progressivo, é um consumo muito frequente, mesmo após a pessoa perder algumas coisas importantes, ou seja, tem gente que perde o trabalho, mas mesmo assim continua consumindo esse conteúdo pornográfico, às vezes sem se dar conta que é exatamente esse tipo de consumo que está trazendo problema para a vida dessa pessoa, né? E eu acho que uma outra coisa importante também, para quem tem esse problema, para quem está nessa linha bastante perigosa que você comentou, é a qualidade dos relacionamentos. Quem consome muito esse tipo de conteúdo pornográfico perde muita qualidade nos relacionamentos que tem. E eu não digo só o relacionamento íntimo do casamento, não, como foi o caso da nossa colega ouvinte, até os relacionamentos não íntimos, porque muitas vezes se afasta dos amigos, se afasta da família, justamente para poder consumir esse tipo de conteúdo, né? A gente comentou aí sobre essa questão até chegar a um divórcio, não é? Que é o maior de todas as consequências. Quais outras consequências dentro do casamento a pornografia pode trazer? Olha, dentro do casamento, eu diria para você que a primeira coisa é a superficialidade no relacionamento. A pessoa, quando ela está muito ligada ao conteúdo pornográfico, ela costuma viver muito aquilo como se fosse um outro mundo, né? E aí ela vive intensamente, profundamente esse mundo e deixa de viver esse mundo real, né? O real do relacionamento de casado, né? Que é um universo muito natural, né? A gente sabe que tem gostos e desgostos, mas geralmente a pessoa, quando está consumindo muito esse conteúdo, ela acaba deixando de lado esse dia a dia do casamento, essa realidade, para viver uma superficialidade. Então, isso faz com que o casamento comece a se enfraquecer, né? E acho que uma outra coisa que é importante também, pegando até esse gancho do enfraquecimento, é a questão da confiança. A quebra da confiança é uma consequência drástica aí para o casamento, porque geralmente quem consome esse tipo de conteúdo muitas vezes precisa ter uma agenda oculta para poder lidar com isso, acaba não conseguindo se entregar de fato no relacionamento, muitas vezes aparecem mentiras,
e isso vai fazendo com que a quebra de confiança se instale no relacionamento e é uma consequência muito negativa, né, Rose? Com certeza, doutor. E a gente fica imaginando assim, né? Você bem usou a palavra aí da superficialidade desse tipo de relação, de o que esse vício traz e demonstra em relação ao outro, porque as mulheres ou o outro que aparece ali na pornografia, ele foi pago para fazer aquilo, houve um preparo, necessariamente ele e ela não são aquilo que são na revista, no DVD, não é? Então a pessoa vai inculcando na cabeça aquela idealização da mulher, do homem, que na verdade não é real. A esposa em casa jamais vai conseguir ser como aquela mulher que aparece ali, que muitas vezes precisa se drogar, muitas vezes precisa utilizar remédios, muitas vezes a questão de Photoshop, para que aquilo saia perfeito. Isso é verdade. É bem colocada essa questão em relação à idealização, né? Porque é o que de fato acaba acontecendo dentro do casamento para quem está consumindo esse tipo de conteúdo. Porque muitas vezes imagina, né, ou idealiza um tipo de relacionamento sexual que na verdade não existe na prática, seja porque para uma produção como de repente de um vídeo, né, existe uma série de estratégias, uma série de técnicas que não serão incorporadas na vida real, inclusive em relação à performance sexual, ou seja, aquele que consome a pornografia, ele idealiza o parceiro ou a parceira, ele idealiza a performance sexual, ele idealiza um momento, por isso ele acaba vivendo, na maior parte das vezes, num outro mundo que não é o mundo real, né? Eu já li testemunhos, por isso que estou comentando, testemunhos públicos de mulheres, de ex-modelos que trabalhavam por essa via, por esse viés, e em entrevistas delas, elas diziam, muitas vezes era necessário usar bebida alcoólica, até mesmo medicamentos, e muitas mulheres inclusive já cometeram suicídio por conta desse tipo de trabalho, doutor. Sim, é um trabalho muito complicado, é um trabalho que envolve um efeito psicológico muito grande. E dificilmente a gente realmente tem pessoas felizes e realizadas nesse tipo de atividade. Sim. A gente estava falando sobre a questão do casamento, não é? E eu tenho certeza que nesse momento existem muitas esposas, muitas mulheres que estão angustiadas ouvindo a gente falar e dizendo assim: doutor, o meu companheiro, ele é viciado em pornografia, como eu devo agir? Como eu posso resgatar? Sim. Bom, a gente, na maior parte das vezes, enquanto marido, esposa, acaba indo para dois extremos, como eu costumo chamar, tá, Rose? O primeiro extremo é um extremo de preconceito. Muitas vezes é difícil para o cônjuge aceitar que aquilo que a pessoa está passando é de fato um problema, é uma compulsão. Muitas vezes acha que é só uma questão de caráter, faz juízo de valores, mas nem sempre. Quando se trata de uma compulsão, a gente está falando de algo que precisa ser tratado. E por precisar ser tratado, a gente precisa se livrar desses preconceitos. Nessa hora, o diálogo franco, o diálogo honesto, o diálogo acolhedor é o que costuma produzir maior efeito em termos de recuperação, em termos de sensibilização dessa pessoa para um tratamento, tá, Rose? Okay. Mas esse é um extremo, o extremo de olhar para este problema de forma preconceituosa. Então, a primeira coisa que eu poderia dizer para quem tem o cônjuge nessa situação é: livre-se dos preconceitos para você poder realmente enxergar qual é o problema. E no outro extremo, a gente também vê pessoas, cônjuges, que costumam ser até negligentes, né? Fazem a famosa vista grossa e acham que aquele tipo de situação vai se resolver naturalmente. Que é normal, porque ele é homem, não é? Porque foi criado assim. Existe, infelizmente, existe esse tipo de visão mesmo. Isso, e dificilmente é algo que se soluciona sozinho, né? A gente viu aí na abertura da matéria, você comentou a questão do ator americano, e ele disse que começou com isso já desde os 12 anos, e só depois, muito mais tarde, na fase adulta, ele veio aí a se recuperar.
Então, nós sabemos que dificilmente é algo que se resolve naturalmente ou com o passar do tempo. É algo que demanda, de fato, um tratamento. A necessidade de se perceber, de se assumir, não é? Assumir que tem essa dificuldade, esse problema e buscar a ajuda. Doutor, mais uma participação aqui na nossa programação. Uma ouvinte deixou o seguinte recado: meu pai nunca respeitou a minha mãe por causa da pornografia. E quando eu me casei foi muito difícil, porque achei que meu marido fosse fazer o mesmo. A pornografia, doutor, pode fazer isso? Fazer com que o marido passe a enxergar a mulher de uma forma geral como um objeto? Sim. Pode fazer com que o marido enxergue a mulher, ou até mesmo a mulher enxergue o marido de forma pejorativa, né? Porque quando se cria essa idealização do que é a vida sexual, ou seja, o que na verdade acaba sendo uma distorção, né, da vida sexual, a gente acaba vendo o cônjuge como objeto, a gente acha que tudo que envolve o relacionamento se resume a questões sexuais, ou seja, acaba se gerando uma visão reducionista do que seria o relacionamento. Então pode acontecer, sim. Agora eu queria conversar sobre os pais, não é? Os pais, por incrível que pareça, ainda existem pais que acham que para que o filho possa firmar a sexualidade, não é? O seu gênero ali, que é necessário ter acesso a material pornográfico, e muitos induzem os próprios filhos logo no início, com 11 anos, 12 anos. O que o senhor diria a esses pais que incentivam os meninos a terem acesso, a consumirem esse tipo de material? Eu diria que o estímulo ao consumo de material, o estímulo ao consumo da pornografia em si, é uma porta que se abre para uma compulsão lá na frente, né? Ou talvez ainda na própria infância. O que acontece, Rose, é que a gente vê muitos pais, eu vejo isso na clínica, nos meus atendimentos, que existem muitos pais que confundem a pornografia com a educação sexual. Então eles acham que, expondo os filhos a um conteúdo pornográfico, eles estão necessariamente educando, o que a gente sabe que não é verdade. A educação sexual, ela se vale de métodos, ela se vale de práticas, de procedimentos, de informação, é algo muito diferente. E que boa parte das vezes vai demandar até profissionais especializados para se fazer, muitas vezes os próprios professores, numa fase específica de desenvolvimento da criança, com um discurso específico, coerente com a realidade dela. Então, não é tão simples assim, eu vou ensinar o meu filho a ter uma boa vida sexual, colocando um filme pornográfico para ele assistir, né? Não necessariamente as coisas funcionam assim. Aí você observa o que aquele que é o responsável pelo filho, pela criança, está inserindo, inculcando na cabeça daquela criança que ainda não tem maturidade suficiente para ter todo o controle da situação, não é? O que aos 12, 13 anos ele está vendo, ele está alimentando o coração dele. Ele vai ter uma pré-definição de mulheres a partir desse material, não é? Achando que todas as mulheres precisam agir daquela forma, ser daquele jeito, o que não é real no dia a dia, não é? Isso. Geralmente a criança não vai ter esse discernimento, né, para identificar situações, para criar referências, e vai acabar criando as referências nas quais ela está sendo exposta, né? E aí cria-se uma referência de comportamento sexual, que é o comportamento sexual que ela está assistindo num vídeo. Sim. Mais uma participação de ouvinte, parabenizando a Rádio Novo Tempo por abordar esse tema, porque infelizmente existem muitas mulheres sofrendo dentro dos lares com os maridos que vivem a pornografia. Foi a colaboração, foi o elogio, né? A participação de uma ouvinte aqui. Doutor, a gente está falando bastante sobre os homens que utilizam a pornografia, que ensinam seus filhos, mas existem mulheres também que são dependentes, não é? Sim, a gente identifica também na mulher, a gente ainda, claro, enxerga um aumento. Aliás, a gente enxerga uma prevalecência no comportamento masculino que, na minha opinião, tem muito a ver com a cultura que a gente está inserido, né? O homem, ele é muito mais exposto a esse tipo de situação, a esse tipo de conteúdo, mas a gente também visualiza, sim, na mulher esse tipo de comportamento e que, infelizmente, é crescente.
Olha, a gente já falou sobre o caminho para se livrar desse tipo de vício. O primeiro passo aí é reconhecer, não é? Que vive isso, que não tem forças para se livrar sozinho, que isso faz mal no relacionamento e faz mal para a pessoa em si, não é? Faz mal para ele e para o outro e para todos ao redor. Mas como é feito esse tratamento? A partir do momento que ele reconhece, qual é o próximo passo? Então, hoje, como você colocou aí, o primeiro passo ele envolve o autoconhecimento. Então, a pessoa precisa se conhecer, ela precisa aceitar a real condição dela, para que daí ela possa dar o segundo passo, que é a busca pela ajuda. Uhum. Essa ajuda, é claro que eu vou defender aqui que precisa ser uma ajuda estruturada, que precisa ser uma ajuda profissional, embora a gente saiba que tem assim, alguns casos em que a pessoa consegue se livrar desse problema, não necessariamente passando por uma ajuda profissional, mas é sempre importante a gente não brincar com esse tipo de coisa. Então, se é algo que está trazendo sofrimento, é muito importante buscar ajuda o mais rápido possível, e essa ajuda precisa ser sim profissional. Quando se fala em ajuda profissional, Rose, a gente tem aí basicamente duas frentes de trabalho para esse tipo de demanda. O primeiro é um trabalho psiquiátrico, ou seja, o médico psiquiatra atendendo esse tipo de queixa vai trabalhar basicamente com a questão da medicação. Tá? E essa medicação ela vai ter aí um propósito de controlar a ansiedade, porque a gente, quando fala desse vício pela pornografia, a gente está falando de um comportamento também ansioso. Então, a medicação envolve, né, o controle da ansiedade e também da libido sexual, que boa parte das vezes pode estar desregulada do ponto de vista orgânico, né, biológico. Então, a medicação ela vai entrar mais ou menos nesse sentido. Agora, além do trabalho psiquiátrico, né, do tratamento psiquiátrico, é muito importante a psicoterapia, porque é na psicoterapia que vão ser trabalhadas as dificuldades para lidar com as situações indesejadas, que contribuem para esse comportamento compulsivo na pessoa, e também controlar a própria compulsão, em termos realmente comportamentais aí. Muito obrigada, doutor Valdemir Eusébio, por esse bate-papo, por esse momento aqui de troca de informação para os nossos ouvintes. Você pode deixar um e-mail de contato? Quem sabe algum ouvinte gostaria de fazer alguma aproximação com o senhor, tirar alguma dúvida? Claro sim. Eu posso deixar o meu contato. O meu e-mail é eusébio, com Z, euzebio, @doctor.com. Não tem o BR, tá? Não tem o BR. Então é Eusébio, com Z, @doctor, em inglês, não é isso? Isso. .com. Ok. .com. Esse é o meu endereço de e-mail. Receberei aí as dúvidas e responderei sempre que possível em tempo hábil. E, claro, quem precisar também dos nossos serviços, do nosso trabalho, pode entrar em contato com vocês aí, que eu tenho certeza que também trabalham sempre como nossos parceiros. Ok, doutor, muito obrigada, boa tarde e volte sempre. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer estar aí nessa tarde e a gente se vê na próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.